Amém. Está da igreja com a paz do Senhor? Amém. Pode sentar, igreja. Então, eu vim aqui nessa igreja, Roberto, acho que a igreja de Cantil tinha 4 anos, então faz 7, né? 7 anos que eu vim por essa região. E eu fiquei cuidando da minha mãe, que era de idosa já, e depois a minha sobrinha que estava com câncer. E aí eu fiquei lá com a missão de cuidar. E agora Deus levou minha mãe e curou minha sobrinha. Aí no jejum coletivo, eu fiz uma lista. Eu falei assim, acho que eu já passei meu luto. Vou fazer uma lista para ver se Deus tem algum projeto para mim em algum lugar. Esse ano ou quando Deus quiser. Aí eu fiz uma lista com 9 nomes de lugares. 9 lugares. Estava incluído aqui, quem eu tinha, estava incluído, né? E aí eu fiz no monte, no jejum coletivo. Sabe quando queima os pedidos na fogueira, né? E aí eles mandam pôr os seus pedidos e eu fiz a listinha, orei e entreguei. Aí vou para o monte. Aí quando desço do monte encontro o mensageiro Roberto. Aí ele fala assim, tem uma carona, tem uma vaga no meu carro. Você não quer ir? Eu falei, nossa, rápido, Deus está com pressa. Eu falei, Deus está com muita pressa. Então, aí já, logo em seguida, outra pessoa me convidou para visitar a reverenda Creuza, lá no Piauí. E aí a gente ela falou assim, eu tenho medo de viajar de avião, vamos comigo? Eu falei, vamos, né? E aí eu tinha pedido, eu falei, o problema foi a listinha. O problema foi a lista, né? Foi rápido demais. E eu estou aqui, Deus preparou. É tudo Deus na nossa vida, como o irmão falou, né? Sem Deus nada podemos fazer. Então, se estamos aqui, foi preparado pelo Espírito Santo. Hoje eu quero estar trazendo um tema aqui, né? Que fala sobre que Deus tem mais para dar. A gente tem muitas bênçãos, né? Já que foi recebida pelo Senhor. A gente tem a graça de Deus, tem o conhecimento da palavra, né? Tem a presença do Senhor, tem tanta coisa maravilhosa, mas vamos lembrar que Deus é infinitamente muito mais do que nós imaginamos. Amém. Deus tem muito mais para dar para nós. A gente buscando, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus nunca decepciona ninguém. Ele é rico em poder, em glória. E hoje Deus colocou no meu coração o mais de Deus, né? Você pede algo para Deus, você está buscando algo, mas Deus ele tem uma surpresa maior. Ele vai dar aquilo que você tem buscado, ele vai dar algo, acrescentar algo ainda mais, né? Se Deus já tem te dado fé, ele vai acrescentar essa fé. Se Deus tem dado saúde, ele vai acrescentar mais um pouco, né? Porque nosso Deus é abundantemente poderoso para dar a cada um aquele que precisa. Vamos, eu separei 3 mensagens assim, mais curtas, né? Com o mesmo tema, tá bom? Em Números, primeiro está em Números 27. Dá para alguém pôr um pouco de água aqui para mim? Números 27, no versículo 1 a 11. O mais de Deus. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Geliade, filho de Mequim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas: Márcia, Noá,
Ógia, Milca e Tirza. E prepuseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Eles estavam, igreja, dividindo as heranças, entregando, né, as terras, a divisão para cada um, tomar posse da sua herdade, da sua herança, né, que chegou o tempo. Eles esperaram muito tempo, eles caminharam muito tempo, lutaram muito tempo, aguardaram, e chegou o tempo da divisão. E naquela época era só entregue para os varões, para o chefe de família. E essa família aqui tinha 5 mulheres e não tinha varão. Pai não teve, mãe não teve homem, filhos, né? O 3. O nosso pai morreu. Ela veio trazer a situação dela. Ela veio trazer o problema dela até o profeta. Como nós, quando vem para a igreja, nós devemos conversar com Deus, né? E trazer cada um sua oração, o seu pedido, né? E a sua necessidade, aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua vida. E aí ela veio diante do profeta, do servo do Senhor, né? E dos anciões lá. Eram 3. E o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os da congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré. Então ela falou assim, meu pai não era aqueles que foi contra, né, que rebeliaram, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filho, porque se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família. E quanto não teve filho, só por isso, né? Ele não tem culpa de não ter filho varão. Dá-lhe possessão entre os irmãos do nosso pai. Então elas em casa, com certeza, elas se reuniram, elas se uniram, né? E conversaram antes de ir até ali, elas conversaram. E talvez, se tivesse, a maioria de outras famílias tivesse a mesma situação ali, talvez se acomodou, não foram atrás, não lutaram, não buscaram, não se interessaram a resolver o problema. Mas graças a Deus, que Deus deu força para cada um de nós, né? Deu ânimo para nós vir buscar uma solução naquele que pode resolver qualquer situação. E ela sabia que Moisés, né, os senhores tinham preparo para resolver, para ter uma saída. E nós sabemos que nós temos um Deus que tem saída para qualquer situação, para qualquer problema. E nós viemos no lugar certo, né, na casa dele, buscar a saída. E tem jeito. Quando a gente busca no Senhor, tem jeito, tem solução. E o 5, e Moisés levou a causa perante o Senhor. Então, quando a gente não consegue resolver algo, igreja, nós temos ainda Deus, nós temos uma saída que é o Senhor. Então, até o profeta, até o servo do Senhor, o homem, né, tem um limite. Chega a um certo ponto que acaba o limite. Mas nosso Deus não, né? Nosso Deus sabe resolver qualquer problema. Não tem problema difícil para Deus não resolver. Então Moisés não sabia o que fazer por causa da lei. A lei tinha escrito que era assim. Mas tudo que a lei fez, o homem fez, Deus ele pode quebrar, ele pode mudar, ele pode renovar, ele pode fazer uma obra e ultrapassar, né, as barreiras do homem. Porque aqui Moisés não tinha o que fazer. E o 6, e falou o Senhor a Moisés dizendo, então o Senhor tem resposta para dar hoje para cada um de nós. Você veio buscar no Senhor e é no Senhor que você vai ter resposta, porque Ele não vai deixar ninguém aqui sem entender, sem resposta. O 7, e as filhas de Zelofeade falam retamente, Deus está falando aqui, tá? Deus fala assim, elas têm razão, elas estão buscando algo e elas têm direito, né? Então eu quero dizer para cada um de nós, nós temos direito diante de Deus. E o homem pode dizer que não, que põe impedimento, mas se você recorrer a Deus, Deus ele vai dar o seu direito, porque Ele é correto, né? Ele é justo e Ele é fiel, e Ele verifica a causa da pessoa, né? E certamente lhe darás possessão.
Olha só, igreja, Deus não vai deixar ninguém aqui sair sem a sua bênção. Ele vai falar, você tem direito de bênção, você tem direito de vitória, você tem direito de resposta. Então Deus falou para elas têm que receber a sua herança. Olha, nós estamos aqui, como todos aqui, né? Tinha direito e elas não, e Deus defendeu a causa, e hoje Deus está falando, eu defendo a tua causa, aquilo que você trouxe até a mim, eu estou vendo, eu estou reparando, né? Entre os irmãos do seu pai, a herança do seu pai, terás que passar por ela. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, não farei passar a sua herança às suas filhas. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus filhos. Quer dizer, através do pedido daquelas mulheres, a história mudou. A lei mudou. Então, igreja, você pode ser um canal de transformação. Você pode ser um canal de mudança. Então, aquilo que não existia ontem pode existir hoje, tá? Então, assim, aquilo que não era, aquilo que a família talvez não conseguia, pode conseguir hoje. Porque Deus, Ele está mudando a história. Deus está mudando o quadro. Aqui muda tudo. Aqui muda. E elas não somente abençoam a família dela, mas ela abençoa muita gente. Então, através de você, muita gente será abençoado, viu? Através do seu pedido hoje, Deus, Ele pode abençoar muita gente. Porque aqui muitas pessoas que não tinham direito, começou a ter direito. Olha que coisa boa. Porque o nosso Deus é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso fiel amigo, né? E que nos compreende. Ele nos compreende e nos defende. Porém, se não tiver irmão, e o 10, e não darem a sua herança dos irmãos, não do seu pai, irmão do seu pai, tá? Para o próximo irmão, né? Se também seu pai não tiver irmão, então essa herança darei ao seu parente, ao próximo. E aquele que lhe for por mais chegado. É bom, né? Ser chegado de gente abençoada. É bom a gente fazer amigos, né? Ter amigos, irmãos, porque aquele que está próximo também recebe. Então, a herança aqui começou a pegar a família de muita gente. Então, eu creio que hoje Deus está pegando alguém que você está buscando, família, né? Então, Deus está falando assim, ó, eu vou abençoar pessoas perto, pessoas de longe, aonde estiver, não vai sair vazio, porque eu vou abençoar, em nome de Jesus. E aquele que for mais chegado à sua família, para que possua, tome posse da bênção. Então, vamos também ser mais achegados a Deus, né? Quando você for muito mais achegado ao Senhor e você veio no lugar certo, como elas foram no lugar certo, na pessoa certa, você está buscando na pessoa certa, que é Jesus, você está no lugar certo, que é a casa do Senhor. Então, a resposta é positiva, a resposta é maravilhosa. Isso aos filhos de Israel será o estatuto. Agora a lei mudou, a coisa mudou. De direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, desde aquele dia em diante, todos tinham o direito, né? Ninguém ficava sem herança, todos recebiam. E hoje também vai ser aqui assim, né? Deus não vai deixar ninguém sair daqui sem a sua bênção, a sua vitória. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo, né? É o ontem, hoje e sempre. Deus maravilhoso é o Senhor. Então vamos continuar aqui no livro de 1 Reis 3. 1 Reis 3. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Continuando aqui sobre o mais de Deus, né? 1 Reis 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Eu vou ler até o 15. Vou ler até o 15, tá bom?
para você ver que Deus, Ele vai fazer surpresa para você. Amém. Vou começar. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que se acabasse de edificar a casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre o alto, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado a casa do nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então, até aqui, Salomão, ele estava na presença do Senhor, andando na lei. Somente que os altos sacrificavam e queimavam incenso. E o que o rei de Gibeão para lá sacrificava, porque aquele era o alto, grande mil holocausto sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: Deus pede o que quiser que eu te dou. Né? O que você está precisando, né? Deus falou. E disse Salomão: de grande beneficência. Então Salomão era uma pessoa também generosa, fazia sacrifício e oferecia holocausto ao Senhor. E ele falou assim: pede o que quiser, né? Beneficência usarei tu com o teu servo Davi, pai, né? Como também ele andou contigo na verdade e em justiça e em retidão, e no coração perante a tua face, guarda-lhe esta grande benefício, lhe deste um filho, e se assentasse ao seu trono, como se vê neste dia. Ele está orando, está falando, né, com Deus. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizesse reinar o teu servo em lugar de Davi. Ele fala assim: se tu me deixasse no lugar do meu pai. E ainda, sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Então ele reconhece, ele se humilha, ele se coloca, né? E diante de Deus, mesmo sendo um rei, ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, era muita gente, que ele nem se pode contar, nem numerar, naquele sua multidão. E o seu servo, pois, dá um coração entendido, ele pediu entendimento, sabedoria, para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este povo tão grande, né? Tão grande povo. Então ele reconheceu a sua pequenez e reconheceu a grandeza de Deus e pediu a ajuda de Deus. Então Deus se agrada disso. Deus está querendo ver a gente diante dele, e assim, chegar diante dele e falar: Senhor, sou fraco, sou pequeno, sou falho, mas me dá a direção, me dá a orientação. E esta palavra pareceu boa, porque ele foi humilde aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse estas coisas, porque era uma oportunidade, né, para ele pedir o que ele quisesse. E disse Deus: porque pediste essas coisas, não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos para Deus tirar, né? Mas pediste para ti entendimento, para ouvir as causas e juízos, quer dizer, julgar com justiça. E eis que fiz segundo a tua palavra, quer dizer, Deus já tinha liberado. Ele pediu e Deus respondeu: eu já fiz. Então vamos crer nisso, igreja. Você tem orado e você pensa que está vindo, mas Deus está falando: já está pronto, já está certo, já está liberado, né? Então, gente, assim, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, quer dizer, Deus já tinha entregado essa sabedoria naquele momento. E antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. Deus tem uma bênção única para você, a bênção exclusiva. Você é especial, você é diferente, né? E Deus tem um particular com você de uma forma, tem comigo de outra, né? Então ali Deus, ele estava trabalhando na vida de Salomão, e ele falou assim: não vai ter igual a você. É você, né? Então você tem que lutar para melhorar naquilo que Deus colocou em você, né? E também até o que não... isso é que eu quero trazer hoje, né? Que é a primeira palavra.
Aí ele pede sabedoria, entendimento, né, para julgar. Aí Deus, ele fica tão feliz, Deus. Então é bom a gente agradar a Deus. É bom a gente ser humilde, né? E a gente reconhecer, porque aí o coração de Deus, a mão de Deus abre. E aí, além de você receber o que pediu, Deus entrega mais. Aí o 13 é o versículo que eu quero que vocês meditem. E também até o que não pediste. Olha só que coisa boa, igreja. Você nem sabe o que é que você está precisando de verdade. Você às vezes pensa assim, Deus, me dá isso e aquilo que eu estou percebendo que eu preciso. Mas Deus, Ele sabe muito mais o que você precisa. Ele sabe o seu futuro, o seu amanhã, né? E Ele tem algo assim que a gente não conhece a nós mesmos. Nós não sabemos o que nós vamos precisar. E Deus falou assim, eu vou te dar mais. Eu vou dar até o que você não pediu. Olha só. Então assim, igreja, você está aqui e você nem imagina o que amanhã poderia acontecer. Poderia acontecer um acidente, alguma coisa, né, de doença, um problema na família. Mas Deus está dizendo hoje, eu estou adiantando. Eu estou dando livramento para você antes de o problema chegar. Antes da situação chegar, antes do inimigo chegar, eu já vou chegar primeiro. Eu já vou entrar na situação. Então, Deus está falando assim, eu vou te dar o que você não pediu. Olha que coisa linda, né? Coisa boa. E a gente não sabe buscar, às vezes a gente não sabe pedir. Senhor, muitas vezes a gente fala a mesma coisa e acha que está tudo certo. Mas Deus tem muita novidade para dar. Deus tem coisa diferente. Deus tem novo para dar. Deus tem algo. Aquilo que você nem imagina vai chegar na tua vida, viu? Aquilo que você nem pode pensar. Deus tem algo já reservado para te entregar hoje. Glória a Deus. E também até o que não pediste te dei. Já estava entregue, igreja. Oi, igreja. Deus está liberando hoje. Aleluia, Deus. Neste momento, Deus está falando, eu já te dei a tua vitória. Eu já te dei a resposta, eu já te dei a bênção, eu já te dei. Está nas tuas mãos já. Assim, riqueza como glória, que não haja teu igual, porque você não tem igual, não tinha. Entre os reis por todos os teus dias. Quer dizer, outras nações não iam experimentar o que Salomão experimentou, outros reinos, poderia fazer o que for, mas Salomão estava com algo maior, que era Deus, né? E ele falou assim, ninguém, né? Porque o nosso Deus é incomparável, Deus é diferente, né? E se andarem nos meus caminhos, como é importante, né? Deus abençoa, mas a gente tem que ser fiel, né? Perseverar na palavra, andando na palavra, guardando os meus estatutos, que é a lei, que é a palavra, e os meus mandamentos, que andou Davi, seu pai, também prolongarei os teus dias. Então aí é uma outra coisa que ele falou, depende de você. Então, igreja, tem coisa que depende de cada um de nós. Depende de você. A Deus tem te abençoado, tem te guardado, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que andar corretamente diante de Deus, para que nós possamos continuamente ser abençoados. E o 15, e acordou Salomão. Era um sonho, mas Deus estava verdadeiro. Né? E eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do conselho do Senhor, porque ele acordou renovado. Imagina só uma experiência dessa, né? E hoje Deus está falando com você. Aquele dia Deus falou com Salomão, e hoje Deus está falando hoje aqui na igreja, né? E sacrificou o holocausto, porque ele voltou alegre, ele já tinha sacrificado, mas aí ele queria mais. Ele, nosso Deus, é maravilhoso. O que você puder fazer para Ele, faça. Mas faça com amor, faça de verdade, faça, entregue o que você pode, né? O seu coração pede também, mas faça para Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de você. Até aqui o Senhor tem te ajudado e vai continuar. E Ele preparou o sacrifício pacífico e fez um banquete em todos os seus servos com muita alegria. Ele estava festejando a vitória, né? Aquele encontro, aquela alegria que Deus tinha trazido para ele. E aí
ele trouxe a gente tem que ser grato, né? Deus, ele quer ver a nossa gratidão. Não vamos ser um servo ingrato, né? Vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por cada um de nós, tá bom? Então, a última palavra que eu separei foi Josué 15, tá bom? Então, vamos procurar isso. Josué 15. Livro de Josué 15. Nós vamos estar lendo do 13 em diante, tá bom? Do 13 até o 19. Nós vamos ler. Para a gente pegar nesse tema, né? Aqui também estão entregando as heranças de 9 tribos e meia de Judá, do povo de Deus. Chegou um momento, como a palavra de Deus está vindo nesse sentido, né? E eu creio que quando Deus traz uma palavra, porque Ele quer trabalhar em cima dessa palavra no meio da igreja. Amém. Enquanto a gente está ministrando, Deus está trabalhando, Deus está operando. Amém. E aqui é o momento de o povo receber herança. E hoje, na casa de Deus, é momento de receber bênção, né? É momento de receber. E aí foi dividindo e foi entregando as bênçãos, foi entregando. E aí chegou na família de Caleb, né? Aquele que foi um dos espias, né? Que veio com uma resposta positiva, né? O povo falando o contrário, e ele não. Deus prometeu, mesmo que tenha gigante, a bênção é nossa, Deus vai dar vitória. E ele foi perseverante, né? E aí chegou o tempo dele, então vale a pena a gente esperar, né? Vem a luta, vem as dificuldades, as perseguições, pessoas que querem tirar a nossa fé, ou com palavras, alguma coisa, mas ele perseverou e chegou o tempo dele. Então, você também perseverou até aqui, e hoje é o tempo do Senhor agir na tua vida. Glória a Deus, né? Vamos lá, o 13. Mas a Caleb, filho de Jofoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá. Aí foi entregue, até Deus tinha já falado para Caleb a herança dele, onde ia ser tudo, antes, né? Aí chegou o momento, só que ele nem imaginava como que era o lugar, como que era a terra, se era terra boa, se tinha problema, não sabia. Mas conforme o dito do Senhor a Josué, que Deus já tinha falado, a saber, a cidade de Arbá, pai de Anak. Esta é a Hebron, que é onde ele recebeu. E então, todas as heranças, tinha gente lá, tinha inimigo, tinha pessoas que Deus queria tirar. Então, deixou lá só para tomar conta da terra, que era uma herança que Deus preparou para as pessoas do povo de Deus. Ele deixou lá, mas não era terra deles. E aí, eles tinham que expulsar. E às vezes, para a gente conseguir uma vitória, a gente tem que lutar. Às vezes não é muito fácil. Às vezes a coisa é meio complicada. Mas a vitória, a palavra de Deus já tinha sido dada, que a herança estava já reservada para ele. Então tem bênção para nós, só que a gente tem que enfrentar, né, o inimigo. E expeliu, quer dizer, expulsou Caleb dali os 3 filhos de Anak. E era gigante, não era fácil não. Sessai, Imã e Temai, gerado de Anak. E dali subiu os habitantes de Derbi e foram dando o nome de Derbi Kiriat-Jefé. E disse Caleb, que feri a Kiriat-Jefé, era mais um campo grande, outro como fosse uma cidade, e a tomar, quer dizer, ganhar, vencer, lhe darei a minha filha, Aquisa, por mulher. E tomou, pois, Atiniel. Atiniel se propôs, filho de Quemais, irmão de Caleb, e dele a sua filha, Aquisa, por mulher. Aí ele foi lá e venceu, tirou todo mundo e ganhou a terra e a filha de Caleb. E sucedeu que, vindo ela, então eles foram lá para essa terra. E aí foram tomar posse, né?
Aí, quando chegou perto, eles começaram a ver como que era a terra. E ela se persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se opeou no jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tem? Ela pede volta para falar com o pai dela. Ele viu que a terra não era boa. A terra não tinha fonte, não tinha rio, não tinha água. Era terra seca. Era terra difícil de lidar. E aí, como que ia ser a vida ser próspera? Como que ela ia ser abençoada, plantar e dar tudo o que eles precisavam? Então, ela viu antes de tomar posse, ela viu que precisava melhorar, que o pai dela tinha condições de dar para ela. Então, igreja, nosso pai tem condições de dar melhor para nós. É só você voltar atrás, você se humilhar diante de Deus, né? Porque você tem que ver situações difíceis, situações que não vai dar em nada. Não vai lutar e não vai dar nada. Então você vai buscar ao Senhor algo melhor. E Deus sempre tem algo melhor para nós, né? Deus tem, é só você voltar e buscar. E o 19, e ela disse: dai-me uma bênção. Então ela viu que ali não era bom. Mas, Senhor, meu pai, eu quero uma bênção. E hoje nós estamos aqui para isso também, né? Dizer ao pai: eu quero uma bênção. E pois, aí ela pega e fala assim: pois me deste uma terra seca. Então, como um pai, né? Porque talvez ele não viu, né, o problema que estava ali, o pai dela. E dai-me também fonte de água. Eu preciso de fonte de água, porque ela foi lá com o intuito de prosperar. Ela foi lá com o intuito de plantar, de colher. Esses dias, Deus mandou, eu oro todo dia com a minha família. E aí Deus falou assim: ora pelas sementes, para repreender semente maligna. E ora para que toda boa semente na vida de vocês venha prosperar. Amém. Venha crescer e venha dar fruto. Amém. Então assim, porque muitas pessoas jogam semente mal contra nós. Pensamentos, palavra, joga semente mal. E a gente tem que repreender toda semente maligna, né? Repreender para que a boa semente que vem da parte de Deus, que a palavra de Deus, quando você vem para a igreja, você recebe a palavra, é uma boa semente. Essa semente está lançando hoje na tua vida, né? É semente de bênção, é semente de prosperidade. Então assim, vamos confiar na palavra de Deus, que é viva e ela tem efeito. E ela fala assim, 19, e ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fonte de água. Olha só, é tão simples receber, é você ir no lugar certo, porque todas as mensagens que eu li hoje, né, as pessoas foram buscar, e você veio buscar, não veio? A pessoa veio e foi no lugar certo, e você está no lugar certo, né? E aí eles pegaram e voltaram e falaram assim: eu preciso de fonte de água. Olha só, ela antes, igreja, ela com certeza ela tinha sonhado. Ela imaginou: quando meu pai me liberar, me dar herança, quando eu tiver minha casa, minha família, minha vida, eu sonho com uma terra, com os rios, com as cachoeiras, com fonte. Então, igreja, nós temos que, porque o nosso Deus é rico, o céu é lindo, né? O céu é maravilhoso. Então, Deus tem coisa boa pra gente. Deus tem coisas maravilhosas. E aí, eu quero fonte de água. E então, foi fácil. Logo em seguida. Então, ele deu. Fáceis assim. Ele deu fonte superior. Fonte que vinha lá do alto, e essa fonte está já liberada para nós. Glória a Deus. Fonte da água da vida, né? Aí foi liberado, fonte, foi liberado. O pai dela autorizou, escolheu, separou. E eu creio que lá no céu Deus está separando, autorizando, né, para cada um de nós, não somente bênção para uma área,
Deus vai dar bênção para aquela área, para outra área, para todas as áreas de lá de cá. Porque Deus é completo, né? Então Ele deu bênçãos superiores e fonte inferiores, no lugar baixo. Então, na hora que você está no vale, Deus vai estar abençoando você. Na hora que você estiver no deserto ou no alto, ou seja onde for, Deus vai estar com bênção também para você. Então, tinha bênção para todo lado. Agora, com certeza, ela vai com alegria. Então, hoje, você pode voltar para casa com alegria, porque tem bênção para você. Glória a Deus. Então, assim, Deus vai preparando, já preparou, né? Coisas exclusivas. E aquela família foi abençoada exclusivamente para ele. Como eu disse, Deus separou algo exclusivo, sabe? Para você, exatamente na medida que você precisa. Tá? Está sendo liberado no céu. Enquanto nós estamos aqui trabalhando no mundo espiritual, Deus já está trabalhando no céu também, né? Trabalhando para nos conceder aquilo que nós buscamos, herança, né? Nós somos um povo de Deus e temos muitas promessas. Na Bíblia, ela tem muitas promessas, né? E muitas vezes a gente não recebe porque não busca. Às vezes a gente não toma posse porque não vai buscar e crer de verdade, né? Quando você pedir a Deus, entrega para Ele, confia nele de verdade. Nós não temos que ser um crente meio crente, não. Temos que ser um crente de verdade, verdadeiro, né? Porque nós sabemos o Deus que temos. Nosso Deus é um privilégio, igreja. Nós temos a melhor riqueza do mundo, né? É um Deus todo-poderoso que domina toda a terra, todas as coisas. Nós temos um Deus que conduz a cada um de nós. Eu estava contando no caminho que quando eu fui para Portugal, eu cheguei num apartamento, era tudo montado já, né? Quando a pessoa aluga com tudo montado. E durante um mês a pessoa pediu o apartamento, pediu para sair, em uma semana. E aí eu tive que ir para um lugar que não tinha nada. Aí eu aluguei, tinha um porão e tinha outros salões assim, igual esse, em cima. Aí eu falei, eu moro embaixo no porão e a igreja em cima. E só que não tinha nada, não tinha nem nada, né? E aí eu falei, eu peguei um estrado, sabe? Esse estrado de madeira, né? Você sabe o que é, né? Estrado de madeira, que em construção, um negócio. E eu peguei na rua e coloquei minha roupa da mala e dormi ali. Só que à noite eu fiz uma cartinha para Deus. Deus até que me responde rapidinho, né? Eu lembrei agora do monte. E aí eu falei assim, nossa, eu escrevi tudo que eu precisava. Falei, Deus, eu preciso de uma cama, do fogão, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de montar a igreja. Eu escrevi tudo que precisava. Uma casa e uma igreja. No outro dia eu acordei, aí vejo uma caixa na pracinha, tinha uma praça em frente, uma caixa. Aí eu fico olhando, ninguém pega a caixa, ninguém pega. Eu falei, nossa, esse tempo todo essa caixa aí, ninguém pega. Aí veio uma pessoa no orelhão numa praça e ficou ligando, era brasileira, e eles conversando, falando. Aí eu, moça, desde que manhã tem uma caixa aqui no banco, será o que é? Ela falou assim, quando as pessoas querem doar alguma coisa, elas põem assim, elas põem num canto, e elas não são muito fechadas, eles põem assim, quem precisar pega. Aí eu falei, então é meu, eu vi primeiro. Aí ela falou, eu peguei a caixa, tinha um jogo de prato, primeira coisa. Aí eu falei, já tenho um prato para comer. Aí eu fui comprar uma Mitex para poder pôr no prato. Comprei uma Mitex. E aí, no caminho, eu comecei a achar as coisas. Aí comecei a achar tudo o que eu precisava. E aí, eu fui trazendo, cada dia eu achava uma coisa, tá? Eu achei primeiro um sofá que veio na minha cama. Era um sofá bicama, aquele que abre, né? Aí eu falei, opa, já tem minha cama. E aí, depois, eu comecei a achar as coisas. Um dia eu achava uma cadeira, achei a cadeira,
trouxe a cadeira. E aí fui achando, eu montei a casa no porão, com tudo, de tudo que tem melhor, tá? Não é coisa velha não, é tudo bom. E a igreja, eu achei esse púlpito na rua, eu achei isso aqui. Depois eu achei um estrado de madeira grande aqui, bem grande. Aí eu pedi ajuda, né, para levar. Eu falei, nossa, Deus deu púlpito, deu tudo. Eu falei, nossa, Deus está de olho em mim. Então, eu vou aproveitar, né? E aí eu falava, está precisando disso mais, isso aqui. Igreja, até os lençóis, toalha. Eu ia descer uma rua, eu no mercado. Aí parou um carro na esquina e deixou, sabe aquela sacola de nylon que tem um zip, que é bem grandona? A pessoa desceu do carro e deixou a sacola perto do poste da esquina. Eu já estava atrás, eu dei passo para ninguém pegar, eu peguei, nem olhei o que era. Já levei. Aí cheguei em casa, tudo que eu precisava. Aí tinha cortina, aí tinha toalha, tinha lençol, tinha fronha, tinha todas as coisas de casa assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia estava... A igreja mandava o dinheiro do aluguel para pagar luz, água, nessa despesa, tudo, e sobrava um pouco. E assim, eu segurava um pouquinho, né, para o mês. Aí teve uma semana que estava perto de vir um dinheiro, mas acabou quase tudo para comer. E vim para Jesus. Aí eu falei, eu vou fazer um jejum maior, fazer um jejum melhor. E aí eu fui sair na rua, não sei o que eu ia fazer. Ela foi no correio. E aí a moça do mercado saiu com 2 sacolinhas e ela eu não sei se estava perto de mim, não sei, mas ela trouxe 2 sacolas e colocou no preguinho do poste que tinha de madeira lá. Aí ela virou as costas, eu peguei a sacola. E era para doar mesmo. E aí eu cheguei em casa, tinha tudo que eu precisava. Irmão, eu chorei tanto. Agradecendo a Deus, porque eu vivi pela fé, eu vivi assim, sendo cuidada de tudo que você pode imaginar. Então, era só precisar. Então, o nosso Deus continua o mesmo. Ele cuida da gente. Eu não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém, eu tinha Jesus, eu tinha Deus e tenho. E depender de Deus é bom. Você pode contar com Ele em qualquer momento. Você pode contar com Ele, que você não fica decepcionado. O homem falha, todo mundo falha, mas Deus está ali com você todo o tempo. Ele é fiel, Ele é justo, sabe? Então assim, a dependência de fé, porque é fácil você falar que tem fé. É fácil você falar, eu creio. Mas na hora da luta, na hora da prova, você tem que provar que você crê de verdade, né? Porque eu podia desesperar e falar, né? Eu quero mais saber desse negócio, sabe? Não quero saber disso, não. Mas eu estava ali e falei, Deus, o Senhor me trouxe, o Senhor falou, então cuida de mim, né? Cuida, Deus cuida de verdade, viu? É de verdade. Então, assim, sobre documentação, Deus preparou uma pessoa para mim dar o registro na carteira, para mim ter legalização, documentação, tudo lá. Foi preparando tudo, sabe? Assim, então, assim, eu ficava mais crente, porque eu via Deus trabalhar, né? Então, assim, cada experiência, porque quando vem a luta, é uma experiência que Deus quer te dar. Quando vem a luta, é algo que Deus quer sobrenatural, mostrar que Ele é contigo na tua vida, sabe? Então, isso vai enriquecendo a gente, vai amadurecendo, vai deixando a gente mais confiante. A gente não tem dúvida, não tem medo de nada. Eu falei, meu Deus, como que pode, né? Eu, assim, num lugar longe, eu não tinha medo. Eu confiava de verdade. Então, assim, isso é crer de verdade, é crente, né? Então, assim, quando está tudo bem, é fácil, né? Quando tá as coisas tudo dando certo, maravilha. E quando as coisas dá problema? Então é nesse momento que você tem que provar que você é crente de verdade, que você crê. Né? Então o Deus que tem cuidado de mim, que cuidou, Ele cuida de você também. Até hoje, né? Até hoje Deus tem suprido as suas necessidades, tem dado livramento, coisa que você nem imagina, né? Que você poderia acontecer, Deus te deu livramento. Até aqui o Senhor te ajudou, te deu graça. Então assim, com o tempo,
a gente vê na situação, eu via, né, que estava assim, meio difícil, assim, aí Deus começou a vir eu comecei assim, tinha umas crianças na praça, brincando de bola, eu fui lá e convidei elas para uma escolinha. Falei, vamos ali, que eu vou dar umas aulas da Bíblia e tal. Aí eu dava convite para convidar a mãe, né? Depois eu comecei a fazer uns folhetinhos, colocar na caixa do correio e tal. Aí depois começou a vir pessoas que uma irmã trabalhava na padaria. Aí de manhã ela passava e deixava um pão na minha casa. Deixava lá, pão. E outra irmã trabalhava no restaurante. Ela trazia a marmita do almoço. E eu ficava atendendo as pessoas na igreja. Eu atendia assim particular. As pessoas me ligavam, marcavam um horário e tal. Eu fazia campanha com a pessoa e depois convidavam para vir para o culto. Então assim, e com isso foi... aí eu fui para a França, para a Suíça, para Luxemburgo. E tinha 16 países convidando a igreja para abrir lá. Porque pelo telefone eles ligavam, né? Pedindo oração. E também muita pessoa que, por exemplo, a pessoa veio para lá, recebia oração, aí Deus dava a bênção, aí ela falava para outra, né? Falava para mim, eu falava para outra. E aí foi Deus trabalhando. Então, é muita coisa. É muita bênção. Que assim, eu voltei mais crente. Quando eu cheguei lá, Deus falou assim, você está entrando na minha faculdade. E porque aqui no Brasil eu estava querendo fazer uma faculdade, ele chegou, agora você está entrando na minha. E aí quando eu quis trabalhar lá, eu ficava doente. Aí Deus falou assim, eu trouxe você aqui para trabalhar para mim. E aí eu tive que ficar dependente do Senhor. Então assim, muito experiência maravilhosa que Deus fez. E esse Deus, ele continua sendo maravilhoso, poderoso, né, e grande em fazer. Então, eu quero orar agora para nós aqui, para nós, igreja. Vamos levantar? Glória a Deus! A gente vai... Deus é maravilhoso! Você acredita que Deus tem mais para você, não acredita? Eu acredito. Então... Deus já te deu tanta coisa, mas hoje Ele veio falar para você, eu tenho mais para te dar. Amém. Então, toda a mensagem foi falada sobre isso. O mais de Deus. Então, que Deus venha acrescentar em você mais força, mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais prosperidade, tá bom? Que Deus acrescente porque você veio no lugar certo, na hora certa. Então peça a Deus o que você precisa, mas pode acreditar, Ele tem mais para dar, viu? Então vamos orar. Que nesse momento Deus já está liberado, viu? Já está liberado no céu. Senhor, sobre a Tua palavra, Jesus, eu oro pela igreja, Espírito de Deus. Oh Senhor Deus, eu sei que o Senhor é Deus de verdade, é Deus que não mente, é Deus que dá a palavra e cumpre a palavra. Meu Deus amado, a tua igreja precisa de mais de ti, a tua igreja precisa, Senhor, muito mais, Senhor, daquilo que tu tem para dar, do que nós pedimos, Senhor. Eu sei, Senhor, que aleluia, a necessidade de cada um tu bem conhece, meu Deus. Mas nós viemos aqui declarar, nós viemos aqui, Senhor, revelar, manifestar, operar
tem impedimento para ti. Nada pode impedir a tua obra em nosso meio. Obrigado, Senhor. Graça te damos. Glória a Deus. A oração do crente, né, tem muitos efeitos. E eu e você somos crentes. Acredite, tá? O céu está trabalhando por você. Tá bom? Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. E Deus vai preparar, né? Espero em Deus. Ore por mim que eu oro por vocês, tá bom? Vou estar em Canhotinho uns dias lá. E depois eu vou mais para frente, que tem uma família em Nazaré da Mata, Pernambuco, né? Para lá de Recife. E eu vou ficar uma semana com eles e depois eu volto para São Paulo. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem na paz do Senhor.